Graça e paz a todos. Meu nome é Judá Henrique, eu sou da cidade de São Paulo. Eu faço parte da Casa Internacional de Oração Tributai e eu quero compartilhar uma palavra de Cristo com você. Está em Romanos 11, versículo 36. A palavra diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Com esta mensagem, com esta palavra, com este versículo, eu quero compartilhar com você uma revelação que é resposta para quase todas as perguntas existenciais dentro da vida do homem. A palavra de Deus revela que a primeira manifestação que temos de Deus é Deus como verbo, Deus como logos, Deus como a palavra. João 1, versículo 1 diz: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus desde o princípio. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que existe haveria sido feito. Através da palavra de Deus, tudo foi criado. A palavra, o verbo, estava com Deus no início, a palavra é Deus. A palavra, o conhecimento daquilo que podemos entender e receber de Deus, é a primeira manifestação daquilo que nós conhecemos por quem Deus é. Através dessa palavra, que é a revelação de quem Ele é, também todas as coisas foram criadas. Se nós voltarmos ao primeiro livro da Bíblia, no seu primeiro capítulo, nós vamos presenciar o momento da criação, um momento onde Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, pela ordem do seu comando, dizendo: haja luz, e então a luz vindo a existir. Desta forma, todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Também diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo 1, que todas as coisas são sustentadas até agora pela palavra do seu poder. Pela palavra, pelo verbo, pelo logos, nós recebemos o conhecimento de quem Deus é, e pela palavra todas as coisas foram criadas. Por isso nós cremos nas Escrituras, por isso cremos em cada palavra que ela tem a revelar a nós. Essa palavra é a mesma que conta que o momento da criação do homem não foi feito como todas as outras coisas foram criadas por uma ordem do seu comando, por uma palavra da sua boca. Mas que o homem foi criado de uma maneira especial, de uma maneira peculiar. Ele foi criado pelas próprias mãos de Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e recebeu de Deus o seu sopro de vida. Em nós está o sopro de Deus. Através dessa palavra, nós passamos a crer em Romanos 11, versículo 36, que diz que por causa dele, por meio dele, para ele foram criadas todas as coisas. Tudo engloba as coisas da terra e engloba o homem, engloba céus e terra, o universo, tudo foi criado por Deus. Mas somente o homem foi criado de uma maneira especial. Somente o homem encontrou em Deus um tratamento, um lugar de forma maravilhosa e especial. Não fomos criados como uma outra imagem, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus pelas próprias mãos de Deus. A palavra está dizendo que por causa dele, por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas. Nós vamos entender que fomos criados por Deus, fomos feitos por Deus. E esse é um fato que muitos de nós já conhecemos, mas o versículo não para no momento que diz que fomos criados por meio de Deus, mas que fomos também criados para Deus. A existência de cada coisa criada foi feita para Deus. E que aquilo que teve o seu lugar mais especial e maravilhoso no processo da criação, o homem também foi criado para Deus. Neste ponto, nós temos duas respostas. Nós temos a resposta de que por quem fomos feitos, fomos criados por Deus, e temos a resposta de que fomos criados para Ele. Não fomos criados para nós, não fomos criados para outros, não fomos criados para a terra, nós fomos criados para Deus. O propósito da nossa existência começa em Deus, por causa de Deus, e é para Deus. Toda outra concepção de destino, toda outra razão de existência que não seja Deus está fora do projeto daquele a qual nos criou. Nós fomos criados por Deus, mas fomos criados para Deus.
Fomos criados para sermos de Deus, para vivermos em Deus, para sermos como Deus é e estarmos em sua presença. Apocalipse 4, versículo 11 diz que todas as coisas foram criadas por sua vontade, foram criadas por ele sim, e por causa da sua vontade vieram a existir. O que nós precisamos compreender através da palavra é que tudo foi feito por Deus, mas tudo foi feito também por desejo de Deus. Não é a obra de um acaso, não é a obra de um acidente, é um plano, é um projeto, é um desejo. Deus desejou criar as coisas e então Deus a realizou, Deus a criou. É desejo de Deus tudo que foi criado e é desejo de Deus o homem e a sua existência. Deus criou o homem e Deus colocou um propósito no homem, e o propósito na vida do homem é ser de Deus, é ser para Deus. Nós saímos de um desejo de Deus e saímos de um desejo para sermos de Deus. Nós poderíamos pensar que somente o primeiro homem encontrou este lugar de ter sido feito pelas mãos de Deus, mas quando formos ler Jó 10, versículo 8, diz que pelas suas mãos nós fomos formados, completamente tecidos no interior do ventre da nossa mãe. Quando Jó usa essa declaração, ele está dizendo que não apenas Adão, o primeiro homem, mas que ele e que cada homem e mulher que passaram a existir foram formados por Deus, criados por Deus, por meio dele, por causa dele e para ele. Não existe um homem ou uma mulher sequer que não tenha sido criado pelas mãos de Deus, por causa de Deus e para Deus. Porque Deus assim desejou. Nós não somos a obra de um acaso, nós somos um desejo de Deus. Nós somos um desejo que saiu do coração de Deus, que permanece no coração de Deus e que Deus espera viver a restauração completa do relacionamento entre o Criador e a sua criação. Está escrito em Apocalipse 1, versículo 5, aquele que nos amou, se entregando e lavando os nossos pecados por meio do seu sangue. O amor de Deus está revelado que antes da fundação do mundo, ele desejou criar o homem e ele criou o homem para que o homem fosse dele. Está escrito em 1 João 4, versículo 19, que nós amamos a Deus porque primeiro Deus nos amou. Antes que existisse céus e terra, Deus nos amou. Deus amou o homem, Deus amou a sua vida, Deus amou a minha vida. Deus amou cada homem e mulher que tomou existência na terra. Saiu de Deus para ser de Deus e para voltar a Deus. A palavra está dizendo que nós não fomos criados para sermos da terra. Em Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. A terra é um lugar, é um meio para qual o melhor e maior plano de Deus pudesse ser criado o homem. A terra é o berço, é o enxoval do bebê que espera o seu nascimento. Sem a terra não poderíamos existir, mas não existimos por causa da terra, a terra existe por causa de nós. O maior plano, o alvo de Deus, o melhor plano, o maior plano de Deus era o homem, era você, era eu. Nós estamos no desejo de Deus, nós estamos no plano de Deus. Foi por causa de nós e não por causa da terra. A terra Deus deu a nós, não para que vivemos por causa dela, não para que vivêssemos por causa dela, mas para que vivêssemos para Deus. A terra é nossa, nós podemos usá-la, nós podemos usufruí-la, mas nós somos de Deus, não somos da terra, não somos dos homens, não somos do desejo dos homens, das escolhas dos homens. Nós existimos por causa de Deus, porque Deus nos amou. Deus nos amou antes que céu e terra fosse criado, criou céu e terra para nos criar, para que nós, assim como Ele nos amou, pudéssemos escolher amá-los. Salmo 139 também diz, Davi, que ele foi tecido pelas mãos de Deus no interior de sua mãe, mas vai além o salmista Davi. O salmista Davi diz, e todos os meus dias foram escritos e determinados em seu livro.
Olha que obra maravilhosa Deus realizou em nossa vida. Não apenas nos desejou antes de criar todas as coisas. É maravilhoso compreendermos que antes que existisse qualquer coisa, um desejo, um sonho, um amor surgiu no coração de Deus de ter o homem vivendo em sua presença. E para criar o homem, antes Deus criou a terra, mas quando criou o homem, criou ele de uma maneira peculiar. Mas ao colocar o homem na terra, Deus não colocou o homem na terra sem um destino e sem um propósito. Para a vida de cada homem e mulher que surgiu, Deus tomou o livro e escreveu cada dia no seu livro segundo a sua vontade. Nós podemos viver esta vida segundo a história que quisermos. Podemos viver esta vida segundo a nossa vontade, segundo o curso do mundo, segundo o curso da vida, mas podemos viver segundo aquilo que escreveu aquele que nos criou, aquele que nos desejou e aquele que nos amou. Há uma história escrita no livro de Deus a teu respeito. Você não é obra do acaso, você é um desejo de Deus, você é uma obra das próprias mãos de Deus e no livro dele está escrito a respeito da sua vida. Nós podemos ser independentes daquele que nos criou, daquele que nos amou, daquele que deseja bem para a nossa vida, ou podemos seguir a nossa própria história, fadados, condenados à morte, ao pecado, sujeitos ao domínio da morte e do pecado, ou nos sujeitarmos, nos convertermos, voltarmos para aquele que desde sempre nos ama, desde antes de existirem céus e terra nos ama. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, versículo 11, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos para vos dar um futuro de paz e esperança. Os planos de Deus são de bem e não de mal. A vontade de Deus, a história de Deus escrita a respeito da sua vida está enraizada no amor, está enraizada na bondade, na benignidade a respeito da sua vida. Agora, veja, se temos que escolher entre viver para nós e dar o amor àquele que não é digno de nós, o mundo, as suas concupiscências, os seus desejos corrompidos e voltar-nos para aquele que nos criou, o nosso Deus Pai, sermos filhos por meio de Cristo Jesus, aquele que se entregou para que por meio do seu sangue fôssemos lavados e regenerados, qual a escolha faremos? Vamos viver para dar o nosso amor àquele que é ídolo, àquele que é mundano, ou vamos dar o nosso amor àquele que nos desejou, àquele que deu sua vida, àquele que hoje espera ter o nosso coração? Qual será a resposta da criação? Qual será a resposta de cada homem e mulher que foi criado de uma maneira especial? Deus nos ama, o seu amor está revelado em que fomos amados primeiro, por isso amamos a Deus. Se há hoje uma resposta em nosso coração de amor a Deus, é que entendemos através do Logos, através do Verbo, Ele poderia ter ocultado isso de nós, mas fez Deus questão de sabermos que saímos dele, antes mesmo que tudo fosse criado. Ele não foi criando a terra, então ele viu que a terra era boa e colocou alguém para cuidar dela. Não! Ele criou a terra para que ele pudesse criar a sua obra final, o seu melhor plano, que ele pudesse criar o seu desejo, o seu amor, ele pudesse criar o homem, para que o homem pudesse viver na presença dele, em amor, em santidade, irrepreensível e imaculado. Não fomos criados para este mundo, não fomos colocados neste mundo sem um propósito, não fomos colocados neste mundo sem uma história. Podemos viver a história que o pecado, que o homem perverso, podemos viver a história que outros querem de nós, podemos viver a história que nós queremos viver, mas podemos viver a história daquele que criou todas as coisas para ter a nossa vida. Está escrito no livro dele. Você pode se sujeitar, você pode descobrir a vontade dele através da sua palavra, e você pode viver o maior e melhor plano, ser um amigo de Deus, estar na presença de Deus, ser um filho amado, viver restaurado na presença do amor. Com essa palavra eu quero deixar revelado ao seu coração, à sua vida, de que você não é a obra de um acaso. Você começou em Deus e você vai terminar em Deus. Como você irá terminar é uma escolha sua. Se você vai terminar em Deus, desviado dele, longe dele, independente dele, ou se você vai terminar vivendo para o amar, assim como ele vive para te amar. A existência de Deus está revelada em que Ele te ama desde antes de tudo existir. Ele te amou em Jesus, Ele continua amando a sua vida, desejando ter sua vida. Quem irá amar o Senhor? Quem irá amar o Deus Pai? Quem irá amar o Deus Criador? Quem será a resposta ao seu desejo original, ao seu desejo inicial? Deus faz um convite, quem quiser vir a mim,
beba das águas que eu tenho para dar. Quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome o mesmo estilo de vida que eu vivi e siga-me. Há um convite de Deus em que você o ame. Veja que maravilhoso. O primeiro mandamento que Deus deixou para o homem é que o homem ame o Senhor acima de todas as coisas. Deus está expondo o coração dele, dizendo: o que eu mais espero de você é que você me ame voluntariamente, que você entenda o quanto eu te amo, que você entenda como eu desejei a sua vida, que você entenda que eu quero você comigo eternamente, eu quero você na minha presença. Por isso criei a terra, por isso dei meu filho, por isso eu mesmo me fiz carne e me entreguei por você, para que você pudesse estar comigo eternamente por meio de Cristo Jesus. Ame o nome de Cristo, escolha amar Cristo Jesus, escolha se inclinar à vontade dele para a sua vida, revelada na palavra, revelada em Cristo Jesus, revelada em toda a Escritura, e viva de acordo com a vontade daquele que te criou. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.